Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo estabelece que Deus criou tudo no início, incluindo os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este versículo descreve o estado da terra antes da criação. Ela estava sem forma e vazia, com trevas cobrindo a face do abismo. O Espírito de Deus estava presente pairando sobre as águas, indicando que ele estava pronto para criar. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começa a criar, ordenando que haja luz. E a luz é criada imediatamente. Versículo 4, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus aprova a luz que criou e a separa das trevas. Versículo 5, chamou a luz, dia, e as trevas chamou, noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus dá nomes aos períodos de luz e de escuridão, e o primeiro dia é concluído. Versículo 6, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e que este separe águas de águas. Deus cria um espaço entre as águas, um firmamento que divide as águas superiores das inferiores. Gênesis capítulo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Deus cria o firmamento e separa as águas, como havia ordenado. Versículo 8, chamou Deus ao firmamento, céu, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus dá um nome ao firmamento, e o segundo dia é concluído. Gênesis capítulo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Deus cria um lugar para a terra seca aparecer, juntando as águas em um só lugar. Gênesis capítulo 10, a porção seca, chamou Deus, terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus dá um nome à terra e aos mares, e aprova o que acabou de criar. Versículo 11, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Deus cria as plantas, que são capazes de se reproduzir. Versículo 12, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. O terceiro dia é concluído. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Deus cria os luminares no firmamento, o sol, a lua e as estrelas e os utiliza para marcar o tempo. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Os luminares criados por Deus, são usados para iluminar a terra. Versículo 16, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus cria os luminares em diferentes tamanhos e funções, e também cria as estrelas. Versículo 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Deus coloca os luminares no firmamento para que possam iluminar a terra. Versículo 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Deus aprova o que criou e vê que é bom. Versículo 19, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. O quarto dia é concluído. Versículo 20, e disse Deus,
Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus cria as criaturas marinhas e as aves, que habitam o céu e as águas. Versículo 21, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus cria uma variedade de criaturas marinhas e aves, e aprova o que criou. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai vós, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus abençoa as criaturas que acabou de criar e ordena que sejam fecundas e se multipliquem. Versículo 23, e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. O quinto dia é concluído. Versículo 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus cria os animais terrestres, incluindo animais domésticos, répteis e animais selvagens. Versículo 25, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e dá ao homem autoridade sobre as criaturas da terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servosão, para mantimento. Versículo 30, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Deus dá a todos os seres vivos da terra a vegetação como alimento. Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, o capítulo 1 de Gênesis apresenta a criação do mundo em 6 dias, com Deus criando o universo, a luz, o céu, a terra, as plantas, os luminares no firmamento, as criaturas marinhas e as aves, os animais terrestres. Por fim, o homem. Deus abençoa a criação, dá autoridade ao homem. Gostaria de agradecer por visitarem o meu canal e assistirem ao meu conteúdo. Se gostarem do que estão vendo, por favor, deixem um like no vídeo e fiquem ligados para os próximos. Seu apoio é muito importante para mim e me ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade. Obrigado! Próximo vídeo, Gênesis capítulo 2.